Meus queridos alunos do segundo ano, esse é o nosso primeiro vídeo de uma sequência que gravarei para evitar que vocês fiquem prejudicados em relação ao conteúdo. Gostaria de lembrá-los que esses vídeos estão sendo feitos de maneira amadora, sem recurso, sem um estúdio, sem mecanismos de edição. Então, eu peço a vocês que assistam com todo carinho e lembre-se que foi feito para vocês, para cada um dos meus alunos do Jardim do Éden. Antes da suspensão das aulas, eu pedi que duplas fizessem cartazes. Lembram? Mas não deu tempo de entregá-los. Então, queria lançar um desafio. Eu fiz um Instagram profissional, professora Suzane, @professora Suzane. Gostaria que vocês tirassem fotos desses cartazes, me marcassem, tá? Na publicação. E os melhores cartazes os melhores duplas serão recompensados assim que as nossas aulas presenciais voltarem. Pode ser? Agora, na sequência, a gente vai revisar o capítulo 2 de vírus. Vocês devem pegar na plataforma a lista de exercício, na plataforma do Poliedro ou no e-mail, a lista de exercícios e resolvê-las no caderno, tá? Bastam as respostas, ok? Vamos lá? Capítulo 2, na página 161, a gente inicia a nossa revisão. A descoberta dos vírus. A descoberta dos vírus teve início com o estudo de uma doença que afeta as folhas do tabaco. Ela é chamada de mosaico do tabaco, tá? Foi um russo, Dmitry Ivanovsky, em 1892, que estudava a doença e percebeu, passando o extrato das folhas do tabaco por um filtro de porcelana que eles usavam na época, percebeu que essa doença não era causada por bactérias que eles conheciam no momento. Aí ele percebeu que tinha algum outro agente infeccioso atingindo as folhas do tabaco e que esse agente era menor que as bactérias da época, tá? Então, ele acreditou que era ou uma mini bactéria ou veneno, toxinas. Em 1898, o holandês, o botânico Beijerinck, repetiu a experiência, mas constatou que não eram mini bactérias, pois não dava para ver no microscópio. E nem eram toxinas, porque não diminuíam a atividade de infecção sendo diluídas. Ele deu o nome desse agente infeccioso de Contagium vivium fluidum, porque ele era um fluido, ele passava pelo filtro de porcelana. No século XX, eles chamaram esse fluido de vírus, que significa veneno. Em 1935, Stanley conseguiu isolar esse vírus do tabaco e descobriu que ele poderia ficar cristalizado, como está aí na imagem para vocês, e voltava à atividade posteriormente. Quais são as características dos vírus? Lembre-se que eles só conseguiram ver os vírus mesmo só após 1950, quando foi inventado o microscópio eletrônico. E quais são as características dos vírus? Primeiro, são acelulares. Depois, não tem metabolismo próprio. Aí é a grande discussão de alguns cientistas acreditarem que eles são seres vivos acelulares e outros cientistas falarem que eles não são seres vivos, pois eles não encaixam nessas características básicas de seres vivos, que é ter metabolismo e terem célula. O que a gente sabe deles? Que eles são extremamente pequenos, que eles são parasitas intracelulares. Fora das células hospedeiras, eles recebem um nome que está aí para vocês, vírion, tá? É composto por diversas moléculas de DNA, olha a composição aí. Pode ser uma molécula de DNA ou RNA ou várias. Esses são os ácidos nucleicos do vírus. É revestido por uma cápsula de proteína, nós chamamos de capsídeo. E dependendo do vírus, ele pode ser envelopado ou não. Esse envelope é um envelope
de lipídio com proteína. Nós dizemos que é um envelope lipoproteico, certo? Na página 163 do livro de vocês, traz essa imagem aí desses dois vírus, o adenovírus e o influenza. O adenovírus responsável pela grande parte dos resfriados que a gente conhece, e a influenza por gripes comum, vários tipos, tá? Tá na página 163. E aí eu trouxe o protagonista da vez. Cadê ele? Vem. O coronavírus. Tinha uma animaçãozinha para colocar o meme e tal, da cantora lá falando, mas achei melhor manter o vídeo sério. Na sequência, a gente vai ter como que o vírus vai fazer as suas partes, as suas proteínas, porque ele é grande parte formado de proteína, os seus ácidos nucleicos. Já sabemos que eles não têm metabolismo próprio. Então, como é que ele faz isso? Ele vai utilizar a maquinaria da célula que ele vai infectar. E vai depender do tipo de ácido nucleico que ele terá em sua composição para saber como que ele vai produzir essas proteínas virais. Então, os vírus não têm metabolismo próprio, eles utilizam a maquinaria da célula hospedeira para quê? Para sintetizar as proteínas, que são as partes do seu corpo, certo? A forma que ele fará isso depende do seu material genético, conforme está aí na página 164 do livro de vocês e também no caderno, no resumo que a gente fez em sala. Então, por exemplo, aí, o vírus de DNA, de fita dupla, ele tem DNA como material genético. Ele vai precisar fazer uma transcrição para se transformar num RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele é capaz de falar tanto a língua do vírus quanto a língua da célula que ele está infectando. Esse RNA mensageiro, ele é o tradutor. Então, ele fala o que o vírus quer para a célula que ele está infectando. Então, ele faz a tradução. Com essa tradução, a célula começa a produzir proteínas para o vírus. Aí, a gente tem aí o vírus RNA de fita simples positivo. Esse vírus positivo, RNA positivo, ele já funciona como um RNA mensageiro. Então, ele já fala as duas línguas, já traduz e a célula já produz proteína. O de fita simples negativo, ele vai novamente precisar do processo de transcrição para se transformar num RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, produzido no interior da célula hospedeira, ele vai traduzir o que o vírus quer para a célula hospedeira e produzir proteínas. Eu vou colocar uma animação aqui na sequência que mostra o retrovírus. O retrovírus, ele vai precisar passar por um estágio a mais. Ele vai precisar de uma enzima chamada transcriptase reversa, que vai transformá-lo no DNA, e a partir do DNA ele vai voltar a fazer o processo de transcrição para RNA mensageiro, para depois ter a tradução, e essa tradução significa a célula hospedeira produzindo proteína para o vírus. Esse é o seu processo de multiplicação dentro da célula hospedeira. Observem a animação do Pedro Edu. Linfócito T, vírus HIV, que é um retrovírus, infectando lá o linfócito T, que é um glóbulo branco do nosso sangue. A partir daí, o genoma do vírus do HIV vai fundir com
com o genoma da célula infectado, um glóbulo branco do nosso sangue, e vai começar a produzir mais vírus do HIV. Na sequência, eu vou falar sobre o ciclo lítico e lisogênico do vírus. Esses ciclos eu vou utilizar uma animação que tem na internet, vou narrá-las para vocês, e vocês vão perceber como os vírus podem utilizar duas formas de ciclo para se reproduzir dentro da célula hospedeira. Ciclo lítico e ciclo lisogênico dos vírus. Fora de uma célula, os vírus não possuem atividade. Os vírus podem possuir dois ciclos de vida dentro do seu hospedeiro, o chamado ciclo lítico e ciclo lisogênico. O ciclo lítico consiste na replicação do seu material genético e na síntese de proteínas virais dentro da célula hospedeira, utilizando a maquinaria da célula. Ele ocasiona a escravização e a morte da célula. Exemplos de vírus que apresentam o ciclo lítico é o vírus da gripe, vários tipos, e os bacteriófagos. As fases do ciclo lítico são: 1. Ligação. 2. Penetração do material genético. 3. Síntese dos ácidos nucleicos e proteínas. 4. Montagem das cópias dos vírus e liberação. A ligação do vírus com a célula é altamente específica, ou seja, os vírus só se ligam à célula parasitada correta. Nessa animação aí, podemos ver o bacteriófago se ligando à sua célula hospedeira. No caso aí, uma bactéria. Em seguida, há a penetração do material genético do vírus. A multiplicação viral envolve a síntese de proteínas e novos ácidos nucleicos. Como eu falei anteriormente, todos os vírus devem ter no seu ciclo a produção do RNA mensageiro, que é capaz de ser lido e produzir proteínas virais. Na sequência, podemos ver a bactéria, a célula hospedeira, produzindo as partes do vírus. Mais tarde, ela também produzirá uma enzima capaz de digerir as paredes da sua célula. A montagem é relativamente rápida. Por fim, as enzimas produzidas vão digerir a membrana da célula hospedeira. Aí está montando novos vírus. No final do processo, a membrana é digerida e os vírus estarão prontos para atacar novas células. O ciclo lisogênico consiste na entrada do material viral na célula hospedeira e na sua incorporação. O material genético do vírus incorpora ao genoma da célula hospedeira. Desse modo, quando a célula se multiplica, o material genético do vírus também se multiplica e vai junto para as células filhas. A gente vê o bacteriófago, ele vai penetrar o material genético. Seu material genético incorpora ao material genético do vírus, que vai junto para as suas filhas na hora da multiplicação. Até aí, o corpo não percebe o vírus. Mas se o ambiente muda, alguns vírus saem do ciclo lisogênico e vai para o ciclo lítico. Beijo, até a próxima aula.